Esse vídeo, na minha opinião, é um dos mais importantes já lançados aqui no canal. Pelo menos ele é um dos mais práticos já lançados aqui por nós. Todos nós precisamos saber desse assunto que vai ser tratado aqui no vídeo, independente de religião, de cor, de dinheiro, a situação financeira, status, profissão, não importa. Todo ser humano precisa entender esse assunto. Ele não é difícil de ser entendido, mas nós temos uma rejeição natural quando se trata desse assunto. Eu começo lendo um texto do livro Parábolas de Jesus, está aqui na minha mão, página 97, esse livro é da Casa Publicadora, escrito por Ellen White. Então, nós lemos aqui: muitos há que procuram reformar-se, corrigindo este ou aquele mau hábito, e esperam desse modo tornar-se cristãos, mas estão principiando no lugar errado. Nossa primeira tarefa é com o coração. E guarde bem o que eu acabei de falar, juntando com o texto de Jesus em Mateus 15, 19. Os dois textos tratam do mesmo assunto, por isso eu vou ler junto, depois eu comento. Mateus 15, 19 diz assim: porque do coração, é Jesus que está falando, tá? Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. O verso 20 ele começa dizendo: são essas coisas que contaminam o homem. Vejam, nós começamos lendo um texto de Ellen White que diz que quando nós queremos nos reformar, não adianta reformar esse ou aquele mau hábito antes de nós termos uma decisão completa, né? Sabe onde eu vejo um erro semelhante? Eu vou começar pelo conhecido, depois a gente vai para aquilo que a gente não conhece tão bem. Muitas pessoas falam assim: eu vou fazer bastante abdominal, eu preciso perder essa barriga. Mas sabe, os especialistas dizem, quando você quer perder barriga, você tem que perder a gordura de uma maneira geral. Não tem como perder a gordura só na barriga e continuar gordo em outras partes. Tá entendendo? Então, eu explico isso basicamente assim: quando você quer perder gordura, não tem assim, eu quero perder gordura localizada. Você perde a gordura do modo geral. Quando você vai fazer musculação, aí o músculo é treinado individualmente. É lógico, se você fizer mais exercícios para o seu bíceps, você vai desenvolver mais os bíceps, né? Por isso que nós vemos homens da cintura para cima muito musculosos e com aquela perna fininha, porque eles ignoram os exercícios para as pernas. Mas para emagrecer, eu repito, você precisa fazer uma dieta corporal geral, perder peso no corpo inteiro, para aí a barriga sumir também. Então, nós somos aconselhados: você quer reformar? A reforma é no coração, primeiro. Por isso que muitos desistem, porque eles tentam reformar um hábito ali, até conseguem, aí o outro eles não conseguem, e começam a ser derrotados na sua vida espiritual e não abandonam o hábito. Agora, quando você entrega o seu coração a Deus, entrega os seus desejos a Deus, o coração está muito ligado à palavra desejo, não é o coração literal, embora eu vou contar uma coisa sobre o coração literal mesmo, que é muito interessante. Aguarda um pouquinho aí. Então, você começa exercitando de fazer os desejos de Deus, ao invés de fazer os seus desejos. Isso nós só conseguimos pelo auxílio que o Espírito Santo nos dá, pela transformação que ele promove. O nosso coração trata-se do nosso amor por Deus, ele tem que vir primeiro. Quando você ama Deus, as outras coisas vão ser abandonadas. Você abandona os maus hábitos quando você se apega a Deus, você ama a Deus, ok? Agora, nós vemos muitas vezes o sujeito é drogado, e aí ele larga as drogas,
entra para uma igreja e ele se acha já convertido, né? Ele está convertido porque ele largou as drogas. Poxa, e quem nem acredita em Deus e nunca usou drogas, né? Então está convertido também, né? O fato dele ter abandonado as drogas, vou falar até humanamente, não fez mais que obrigação, né? Não fez mais que obrigação. O que Cristo falou aqui, em Mateus 15, 19, não foi assim nem dos hábitos, como disse Ellen White, ele fala de coisas muito mais profundas. Ele falou de adultério, ele falou de homicídio, ele falou de furto, entre outras coisas, né? Porque você fala, o que tem a ver o furto com o coração? Não, mas o furto, ele começa por uma ideia, né? Um plano ali, já está ali arquitetado, e a pessoa vai e faz aquilo porque ela acha que vale a pena, né? Quando nós permitimos, quando nós amamos a Deus e nós temos comunhão com Deus, essas outras coisas vão ser abandonadas porque elas vão perder o poder de atração sobre nós. Ok? Não acontece com você? Não existem algumas coisas que atraem as pessoas e que a você não tem atração nenhuma? Estou falando de coisas erradas, de crimes e de coisas semelhantes ao que Cristo disse. Não estou falando de coisas boas ou de gosto, né? Por exemplo, eu gosto de berinjela, os meus filhos não gostam de berinjela. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do que Cristo disse, das coisas que estão aqui dentro do coração. A pessoa pode largar o cigarro não é um pecado que está dentro do coração, ele é um hábito do mundo. Agora, como Cristo fala aqui, da calúnia, né? Tem Bíblia que traduz assim, a calúnia está no coração do homem, então isso é um problema espiritual. Ele é espiritual, tá? Outras coisas, outros hábitos que nós temos, que Deus não se agrada, muitas vezes eles não são espirituais. Se você tiver boa vontade, fazer algumas leis de saúde, por exemplo, você vai abandonar. Não é? Eu falei de cigarro, vou falar dele de novo. Quando você está no processo de abandonar o cigarro, você não pode tomar café, porque a cafeína estimula o uso do cigarro, e você tem que beber muita água. Então isso é sua parte. Então isso não é um problema espiritual. Mas quando se trata de problema espiritual, aí você tem realmente que se apegar a Deus, e não adianta falar assim, eu estou indo aos poucos, né? Às vezes eu já vi pessoas que dizem se entregar a Cristo, elas falam, eu estou me entregando aos poucos. Ela não usa essa palavra, porque não é politicamente correta, mas é isso que ela está fazendo e falando, em outras palavras. Eu ainda não consegui certas coisas, não consegui. Então, é justiça pelas obras, né? Se você não conseguiu e você está tentando a justificação pelas obras. Quando Cristo trabalha no seu coração, você, lógico, vai fazer obras, mas essas obras são obras movidas pelo Espírito Santo e que ocorrem de uma vez, né? O poder do pecado em nossa vida, ele tem que ser perdido uma vez. Nós caímos mesmo depois de nos entregarmos a Cristo? Sim, muitas vezes acontece isso. Mas aí, eu repito, isso não é normal, não deve acontecer, isso não é o ideal. Isso acontece, mas não é o ideal. Nós não podemos achar que um relacionamento ideal e saudável com Cristo é um relacionamento onde a pessoa pratica o pecado de maneira voluntária, ela até se programa para isso, não é? Até se programa para isso. Então, aí essa pessoa está totalmente fora dessa realidade que Deus deseja. Ok? Então, vou dar um exemplo bíblico. Quando Zaqueu se encontrou com Cristo, e o amor dele por Cristo, ele amou Cristo de tal forma que ele abandonou os roubos que ele fazia. E ainda ressarciu todo o dinheiro que ele havia roubado com juros, né? Ele deu juros até daquilo que ele havia roubado. Então isso é o coração, né? Isso vem do coração. É aqui, no nosso coração, que nós temos que trabalhar, ok? É aqui que está
As piores coisas são escondidas dentro do nosso coração. Não adianta você parar um mau hábito aqui, tentar brigar com outro mau hábito. Nós estamos, como disse Ellen White, começando do lugar errado. Não comece uma reforma do lugar errado. A reforma vem depois de você estar com Deus. Veja, a reforma ela ocorre na hora da santificação. Falando em termos bem curtos e rápidos, a justificação pela fé é o que Cristo faz por você. Por exemplo, o que ele fez foi morrer na cruz por você, para que você obtivesse perdão, para que você obtivesse vida, entre outras coisas. A santificação é o que Cristo faz em você. Ok? Então, ele morreu pelo seu pecado, mas agora ele quer que você abandone o pecado. A santificação tira tudo o que não é semelhante a Cristo, tudo que não é semelhante à imagem de Deus é retirado de nossa vida. Ok? Então, não exija de alguém que abandone um hábito antes dessa pessoa aceitar a Cristo, né? Ela tem que abandonar um hábito, então dá a impressão de justificação pelas obras. Essa pessoa tem que entregar o coração dela a Cristo, e aí ela vai conseguir reforma. Ela não vai conseguir reforma de outro jeito. Uma vez eu estava estudando a Bíblia com um rapaz, e ele entendeu o assunto do sábado, e eu nem estava estudando no sábado, naquele dia, com ele, era outro assunto, eu não me lembro agora. E ele falou para mim assim, então, ele trabalhava de sábado. Ele falou assim, então eu tenho que parar de trabalhar aos sábados? E eu olhei bem para ele e falei, não, você não tem que trabalhar. Por que eu falei não? Porque ele não havia entregue o coração dele a Cristo. Não havia. Ele tinha problemas mentais porque ele havia usado droga por muito tempo e acho que ainda usava quando estava conversando comigo. Então, eu ia falar para ele sair do emprego. Ele jamais conseguiria observar o sábado como a Bíblia pede, estando naquela situação. Não. Primeiro o coração. Ele claramente não havia entregue o coração a Cristo. Eu estudo com algumas pessoas, estudo a Bíblia com algumas pessoas, e fica bem claro, olhando para elas, conversando, que elas não entregaram o coração delas a Cristo. Então, não posso exigir, eu, como representante de Cristo, não como autoridade humana, não. Estou representando a Cristo, estou levando a palavra dele às pessoas. Eu não posso levar uma palavra de Cristo para uma pessoa, falando de reforma, sendo que ela nem entregou o coração dela a Cristo. Está entendendo? Nós temos que fazer esse trabalho na ordem correta. E a ordem correta é começar pelo coração. Bom, eu vou encerrar o vídeo contando o que eu prometi, falando do coração físico. Então, pouco tempo atrás, os cientistas ainda estão estudando isso, eles ainda não sabem muito explicar as coisas, acharam neurônios no coração. 40 mil neurônios no coração. Eles achavam que ficavam lá os neurônios no cérebro, né, tomando as decisões, e aí eles concluíram que esses neurônios podem tomar decisões independentes do cérebro. Isso é uma loucura. Precisa ser bem estudado para a gente não andar no lugar errado, né? Mas olha agora, ouça só. Vou falar só uma das histórias que eles contaram. Um homem recebeu um transplante de coração. E ele tinha uma alimentação bem saudável, né, do modo geral. E agora, que ele estava com um novo coração, ele tinha vontade de comer coisas do fast food, sabe, hambúrguer e batata frita, não sei o quê. Quando foram analisar a vida do falecido, que deu o coração a ele, eram esses os hábitos do falecido. O falecido gostava de fast food, e agora, porque ele recebeu o coração daquele homem, pensa bem, ele estava com desejos que não eram naturais dele. E agora ele vai precisar trabalhar com isso. É uma coisa muito interessante, mas Deus diz, eu vos darei um novo coração. Em Hebreus 10:16, Deus diz, eu escreverei as minhas leis no vosso
coração. Muitos dizem que as leis de Deus não servem mais, não serve? Não, ele vai escrever as leis dele em nosso coração, se nós formos fiéis até o fim. Que Jesus abençoe você que ouviu o vídeo inteiro até agora, que essa palavra tenha poder para você, e assim como ela tem poder para mim, e deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe o vídeo, eu estou precisando disso, desse seu apoio para que o canal cresça. Lembre-se, ore por nós, colabore conosco, deixe o seu comentário aí, se você tiver alguma coisa a dizer, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.